Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel e o Mundo da Física para você. Voltamos aqui para falar mecânica dos fluidos. Deixamos aí para você uma revisão dos que a gente falou legal sobre o sistema de unidade. Hoje vamos falar sobre pressão, então vamos à aula e toca aí a vinheta. Então vamos colocar aqui uma posição para você na aplicação da dinâmica, que é muito interessante quando você aplica uma força sobre esse corpo, tá? Então você percebe a seguinte ideia: quando você aplica essa força sobre esse corpo, a gente vai analisar o seguinte, ó. Pela segunda lei de Newton, você vai perceber que quando você aplica essa força, e essa força é vetorial, modo, direção e sentido, vamos ver o que vai acontecer com o corpo. Percebemos que o corpo ele vai se movimentar, e aí essa seta aqui ele mostra para você a direção e o sentido do movimento a partir dessa força aplicada sobre esse corpo, tá? Então essa aqui é uma situação lá da segunda lei de Newton. Agora vamos analisar a seguinte ideia agora de uma outra visão agora, tá? Vamos ver agora quando a gente muda o sentido dessa força, tá? Repara que agora essa força, que lá a situação a gente mostrou para você, que ela é aplicada aqui nessa superfície, aqui, aí você percebeu que aqui nessa lateral, você percebeu que o corpo aí se movimentava. Agora mudamos a aplicação da força, tá? Mudamos a aplicação da força. Quando você aplica e você percebe que essa força, ela forma aqui um ângulo perpendicular em relação a essa superfície, chamamos que vai aparecer uma nova grandeza física chamada de pressão. Então, pressão é quando você aplica uma força sobre esse corpo, aí você percebe que essa força em relação a essa área, perpendicularmente, gera uma grandeza física chamada de pressão. Então, pressão é força sobre área, tá? Sendo que força ela é perpendicular em relação a essa área onde está sendo aplicada a força. Então a gente mostra realmente e evidencia que a força não só apenas gera movimento, mas na verdade ela gera pressão nos corpos, beleza? Então a unidade que você utiliza aí de pressão, tá? Pressão no sistema internacional, você tem nesse caso a pressão, você tem a força que é dada em newtons, e você tem, nesse caso, a área dada em metros ao quadrado, tá? Newtons por metro quadrado. Por isso que a gente mostrou para você na área 1, por isso que a gente mostrou para você na aula 1 que é importante fazer essas mudanças de conversão de área, de superfície no caso. Às vezes as superfícies são muito pequenas e a gente precisa fazer essas conversões lá da matemática aqui para a mecânica dos fluidos, tá bom? Então a unidade que você tem também, quando você tem 1 newton por metro quadrado, 1 newton por metro quadrado, você tem uma unidade que é Pascal, tá? 1 Pascal, beleza? Isso vai aparecer muito exercício lá na frente que a gente vai comentar com você, tá bom? Certo? Então tá aí pressão. Então a pressão é a razão quando você aplica uma força sobre esse corpo, só que a força que você aplica sobre esse corpo ela é perpendicular à área de contato. Aí você percebe que gera uma certa pressão sobre os corpos, beleza? Nesse caso a força. Aí colocamos aqui um exemplo para você só para ficar legal a ideia, tá? Aí colocamos aí, ó, calcule a pressão em cada figura abaixo. Então novamente, ó, a direção da força, né? E essa força está sendo aplicada, ela forma um ângulo de 90 graus. Então já sei que aqui vai gerar uma pressão sobre esse bloco aqui que tem 2 centímetros, 2 centímetros quadrados. Então vamos calcular essa pressão. Então pressão é força sobre área, bom? Força sobre área. A força foi dada, só que como a gente mostrou para você, pressão é newton por metros quadrados. Então, vamos fazer a conversão de centímetros quadrados para metros quadrados. Lembrando da tabela? Metros quadrados, decímetros quadrados e centímetros quadrados. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer a conversão de metros quadrados de centímetros quadrados para metros quadrados, ó. Então, 2 centímetros quadrados, eu vou ter que andar com essa minha vírgula. Aí, ó, como nós vimos para você, né? No sentido para a direita, você anda de 2 em 2. Nesse caso, seria o vezes, né? Nesse sentido para a esquerda, você coloca divisão por 2. Por 100,
significa para a direita das casas, para a direita das casas, para a esquerda das casas, ó. Então, centímetros quadrados, a casa que eu estou você não conta, então você tem 1, 2 casas para a esquerda, então vírgula aqui, né? Vamos andar para a esquerda, ó. Então vai ficar 1, 2, 3, 4 casas para minha esquerda, ó. Aí puxa a vírgula, aí ó, 0, 0, 0 e 0, tá? Então tá aí a nossa conversão, ó. Então, metros quadrados. Então vamos calcular essa pressão, ó. Pressão é força sobre área, a força foi dada que é 30, tá? Isso aqui dividido por 0,0002, tá? Conversão. Então existe um truque matemático que a gente sempre vai utilizar quando estiver calculando pressão. Olha lá, você tem aqui números de quantidades, você tem quantidade aqui de casas decimais, você acrescenta zeros em cima. Então vai ficar assim, ó, 30, ou seja, é como se eu multiplicasse esse cima embaixo por 10.000. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais embaixo, vou colocar 4 zeros em cima, ó. Olha lá, os 4 zeros que a gente colocou em cima, aí dividido, tá? Como você andou quando você tira essas 4 casas, a vírgula automaticamente ela some. Aí ficou 0,002, que é a mesma coisa que 2, ó, que 2. Então essa pressão aqui, ó, vai ser, é como se eu pegasse 30 e dividisse por 2. Então isso aqui vai dar 15. Tá? Então repete os zeros. Então 1, 2, 3, 4. Unidade Newton por metros quadrados. Então repara aqui, quando uma força aplicada sobre uma área de 2 centímetros quadrados gera uma pressão de 150 newtons por metro quadrado. Significa que a cada metro quadrado você tem uma pressão de 150.000 newtons. Então repara que é uma pressão altíssima. Uma coisa que é interessante, que quando você tem relação entre pressão, tá, para você manter uma aplicação de força e tal, então você analisa a seguinte ideia: quando você tem menor área, você vai ter maior pressão. Quando você tem maior pressão, significa que a área nesse caso ela é menor. Então geralmente o enfermeiro, como ele tem muito cuidado quando ele vai aplicar uma injetável em você, geralmente quando você tem sensação de dores, significa que você tem ali a questão da pressão, tá? Então pressão é força sobre a área. Então por isso que o enfermeiro, os que vão aplicar a injeção, tem que ter muito cuidado, tem que ter um controle na mão, justamente na hora que estiver em contato com a tua pele. Porque como ali na seringa, ali na agulha e tal, você tem menor área de contato. Então menor área de contato vai gerar uma pressão altíssima. Então por isso que o enfermeiro não pode meter a agulhada logo de uma vez, não. Ele vai controlando, quando estiver em contato, aí já começa a perfuração. E existem algumas pessoas que têm sensibilidade, medo, né? Enfim, tá? Então, só um detalhe para você ter essa ideia, certo? Então, outra ideia também que a gente fala sobre a questão da areia movediça, né? Da areia movediça, se o cara ficar muito em pé, ou seja, ele afunda mais rápido, porque nesse caso, como a área nesse caso é menor, a pressão que ele vai exercer sobre a superfície vai ser maior. Menor área, maior pressão, então ele afunda mais rápido. Então, se você quer afundar mais lentamente, aí você deita lá, porque você aumenta a área de contato. Aumentando a área de contato significa que a pressão diminui sobre a areia movediça. Então você vai sendo engolido bem vagarosamente, tá bom? Então, pequenos comentários aqui, voltando aqui para o exercício. Então a pressão aqui da questão 2, ó, pressão da letra B, força sobre a área, ó. Então a pressão vai ser, ó, aí a força foi dada que é 20, novamente vamos fazer a conversão de 5 milímetros, tá? 5 milímetros para metros quadrados, ó. Então nesse caso aqui só vamos acrescentar aqui, ó, milímetros quadrados, ó. Então nesse caso, a casa que eu estou não conto, aí vou andar para a esquerda, né? 1, 2, 3. Como são 3 casas? Cada casa é 2 em 2, então vai ser 2, 4, 6. Então vou andar 6 casas para minha esquerda. 6 casas para minha esquerda, tá? Professor, tem alguma 6 que eu posso evitar e anda de novo? Tem, vamos lá então. Só para você. Geralmente você tem aqui, ó,
Vou colocar logo aqui o 5 aqui em cima, ó. Perdão, vou colocar logo o 20 aqui em cima, ó. Essas casas que você está contando para a tua esquerda, ó. 1, 2, 3. Totais 6. Então vou colocar logo essas 6 casas em formato de zeros aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? A gente ganha tempo na questão. E você coloca o número que está sendo transformado na área, que é o 5, ó. Direto. Olha lá, vamos voltar lá para a letra A. Letra A são 4 casas e você andou para a tua esquerda. Então você colocou, ó, 1, 2, 3, 4 zeros em cima logo no meu numerador. Aí você coloca o número da área, que é 2, aqui embaixo, ó. Mesma ideia, certo? Vamos lá então para finalizar nossa questão. Vamos lá então. Aí 20 dividido por 5, isso aqui vai dar 4. Aí só repito o número de zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Newton por metros quadrados. Tá bom? Macetinho aí básico para você ganhar tempo aí nos seus cálculos. Galera, muito obrigado e até a próxima. Valeu!